Vamos para a palavra. Hoje eu quero ler com vocês esse texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Essa palavra, quando eu a trouxe pela primeira vez, foi em um acampamento, há pouco tempo atrás, ministrando ali para algumas pessoas, e eu transformei ela na mensagem de hoje. Eu acredito ser uma palavra muito importante para a igreja. Eu quero dividi-la, partilhar com vocês dessa palavra. Versículo 12 diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivam de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o mesmo exemplo, sigam unidos o meu exemplo e observem o que vivem de acordo com os padrões que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora eu repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Mais uma vez, com seus olhos fechados, Espírito Santo, que o Senhor venha de uma forma especial mudar algo na nossa vida hoje. Não, Senhor, não mude apenas algo, mas que o Senhor tenha liberdade para transformar tudo, se assim for necessário. Que o Senhor venha curar aquilo que precisa ser curado, entregar o que precisa ser entregue, ó Deus. Fale ao nosso coração o que a gente precisa ouvir e liberta-nos daquilo que precisamos ser libertos. Pai, permita que a Tua palavra marque a gente, marque não apenas para essa semana, mas marque a nossa vida hoje, ó Deus, para o resto das nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei como tema para a mensagem: conserte o seu foco. Esse é um tema que eu trouxe em uma minissérie que a gente fez no ano passado, nesse ano, só que lá no começo. E eu me lembrei dessa série e por isso eu trouxe então esse tema. O que eu estava vendo? Eu estava vendo há um tempo atrás, compartilhava com algumas pessoas sobre aquelas pessoas que trabalham com as pessoas importantes. Existem pessoas de confiança que trabalham ao lado de pessoas que são conhecidas como celebridades.
nesse artigo, nesse comentário ali que eu vi, eu estava vendo, por exemplo, que a família real inglesa está cercada de pessoas de confiança que trabalham ali. E olha que interessante, existem fotógrafos que estão ali tirando fotos das personalidades. Por exemplo, a rainha, na época, né? A rainha da Inglaterra, agora o rei da Inglaterra. Então, há pessoas que ficam ali, acompanham o rei, onde ele está. Então, ele está no palácio, ele sai para a rua, ele vai para um evento. Então, toda essa equipe vai com ele. E os fotógrafos participam ali de jantares importantes, de reuniões importantes. E esses fotógrafos saem tirando as fotos. Mas veja que interessante. Existe uma outra equipe por trás dos fotógrafos que avaliam, que analisam todas as fotos que foram tiradas. Selecionam. Porque se uma foto eles julgarem que não deve ser publicada, por algum motivo, talvez a foto ficou ali desfocada, ou talvez é o registro de algo que não seria legal você divulgar. Então, essas pessoas vão ali, selecionam as fotos e dizem assim, olha, essas fotos estão descartadas. E eles vão ali e descartam e ninguém vê essas fotos. E aí tem aquelas fotos que são selecionadas, que passam por esse crivo. E o artigo dizia que de cada 100 fotos, 85 são descartadas imediatamente. E restam 15%, e esses 15% ainda vão para um outro crivo. Um crivo mais político, tentando analisar ou prever como as pessoas vão ver aquelas fotos, como elas vão reagir ao ver aquelas fotos. E às vezes a gente olha, né, uma foto do rei, uma foto ali de um príncipe da Inglaterra, e a gente fala assim, é apenas uma foto. Não, mas tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. E eu comecei a pensar sobre isso, e veja que frase interessante. O foco ajustado determina o sucesso do fotógrafo. Os fotógrafos ali que permanecem trabalhando, que são fotógrafos que às vezes estão ali há anos trabalhando para a família real, são os fotógrafos que conseguem aquele retrato, aquele foco mais ajustado. O foco determina o sucesso do fotógrafo. E é exatamente isso. O foco determina o sucesso. Estou dizendo tudo isso porque isso é para nós uma verdade espiritual. Tem tudo a ver com o texto que a gente leu. O foco do apóstolo Paulo está onde? Está ajustado em Deus. Quando você lê essa passagem, você vê exatamente isso. Os seus olhos estão nas coisas dos céus. E é por isso que ele foi quem ele foi, e ele se tornou quem ele se tornou, o grande apóstolo Paulo. Eu acredito que o que Paulo está nos dizendo, aqui nesse texto, é algo do tipo, olha, eu moro aqui na terra, mas eu não sou daqui, eu sou do céu. Percebe como o foco dele, a visão que ele tem, é uma visão correta. A visão espiritual, a visão das coisas, é uma visão perfeita. E é isso mesmo. O que ele está nos dizendo? Olha, eu estou aqui na terra, mas eu estou aqui por um tempo apenas. O meu alvo, o meu objetivo, os meus objetivos não são simplesmente daqui. O meu objetivo está lá. O meu foco está lá nos céus. Então, o seu foco estava nas coisas celestiais, e por isso ele se torna
aquilo que a gente pode chamar de uma pessoa de sucesso. O grande apóstolo Paulo, uma das personagens mais importantes ali do Novo Testamento. Ele estava concentrado no que Deus estava fazendo. Ele estava concentrado nas coisas celestiais. E por isso ele se tornou quem ele é. Agora veja isso. Trazendo isso para as nossas vidas. Sempre que o inimigo quiser matar, roubar de nós um grande sonho, ele vai colocar diante de nós um pequeno sonho. Consegue entender? O inimigo não vem e rouba algo, tira algo com força das suas mãos. Ele não vem ali tirando as coisas da sua frente, puxando, roubando simplesmente. Mas sempre que ele quer tirar de você algo grande, ele apresenta para você algo pequeno. Ele coloca na sua frente algo pequeno. E aí você, talvez por não ter a paciência necessária para esperar o que é grande, você se contenta com aquilo que é pequeno. Quantos estão entendendo? Veja, ele tira o seu foco daquilo que é ótimo e ele coloca os seus olhos naquilo que é bom. Você estava focado em algo ótimo, mas daí vem o inimigo e coloca para você algo bom. E aí você tira os seus olhos do ótimo e você vai e se contenta com aquilo que é bom. Se não estivermos focados, as distrações vão sempre parecer para nós oportunidades. Você vai dizer, uma oportunidade, uma porta que se abriu. Olha que bacana, uma porta se abriu, mas espera aí, você estava esperando, não era uma porta, você estava esperando um portão. Mas daí, porque uma porta se abriu, você se contenta com a porta e acaba se esquecendo do portão, abrindo mão do portão. Você vai começar a dizer assim, eu não sei, pastor, se é de Deus, mas é bom. Já teve essa dúvida? Aí você vai estar diante de algo, e aí a pessoa pergunta, é de Deus? Bom, eu não tenho ainda certeza se é ou não de Deus, mas é bom, parece bom. E veja, e não é porque é bom, e nem tudo que é bom é de Deus. Às vezes, aquilo pode ser aparentemente bom, parece ser uma oportunidade para você, mas não necessariamente é de Deus. Existe aquilo que é de Deus. Existe o ótimo, existe aquilo que é perfeito, que é de Deus para a tua vida. E todas as outras coisas, entre elas as coisas boas da vida, estão do outro lado. Talvez você vai dizer assim, olha, eu não sei se é a pessoa certa que Deus escolheu para mim, mas parece uma pessoa boa. Consegue entender? Então você cai nesse erro, o erro de se contentar com aquilo que é bom e de, ao invés de ir atrás daquilo que é de Deus. O que é de Deus? Nós precisamos ir atrás daquilo que é de Deus e não necessariamente nos contentar com aquilo que é bom. Quando você se contenta com o bom e abre mão daquilo que é de Deus, você está com o foco errado. Diga comigo, foco errado. Eu não sei quantos aqui sabem disso, mas os nossos olhos, eles enxergam a imagem invertida. Então, vocês estão me vendo aqui na frente. Os seus olhos não me enxergam assim. Os seus olhos me enxergam de cabeça para baixo. E por que vocês não estão me vendo de cabeça para baixo? Por que vocês estão me vendo em pé? Vocês estão me vendo em pé porque o cérebro inverte a imagem. Você está vendo eu de cabeça para baixo, mas o seu cérebro inverte a imagem e o que você está enxergando não é o que os seus olhos estão realmente enxergando. Olha que louco.
Isso é louco, isso é algo maluco. Significa que se você tirar o seu cérebro, você vai me ver, os seus olhos vão me ver invertido, a imagem invertida. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque sempre que você aplica a mente de Cristo, e se você não aplicar a mente de Cristo, você sempre vai ver uma realidade que não é a verdadeira. Se você não aplicar, não processar o que você está vendo com a mente de Cristo, você vai enxergar coisas invertidas. Você vai enxergar algo que parece bonito, mas na verdade é algo feio. Como é que você sabe que aquilo que parece bonito é feio? Porque você tem a mente de Cristo. Por que você não vai tocar naquilo que não pode ser tocado, mesmo aparentemente sendo algo... Você não vai porque você tem a mente de Cristo. Você sabe que se você tocar naquilo, aquilo pode te machucar. Aparentemente parece inofensivo, mas a mente de Cristo te dá discernimento e a capacidade de perceber e saber que aquilo, se você tocar, aquilo vai te machucar. E é por isso que a gente precisa da oração, e é por isso que a gente precisa daquilo que a gente chama de práticas espirituais, porque são as orações, é a prática espiritual, é a leitura da palavra, é o jejum, que vai sempre nos dar a mente de Cristo. A oração nos ajuda a ver como Deus vê. Por isso que você precisa orar, por isso que você precisa ler a palavra. As práticas espirituais nos ajudam a enxergar como Deus enxerga, a ver com os olhos de Deus, e não com os nossos olhos naturais, porque os nossos olhos naturais verão as coisas sempre invertidas. Muito bem, eu vejo aqui nesse texto, pelo menos 3 pensamentos, pelo menos 3 coisas importantes nessa palavra, e eu queria que você, aliás, pelo menos 4 coisas, eu estou tão acostumado com 3, né? Hoje são 4, pelo menos 4 coisas importantes. Primeira coisa, veja, a forma como você vê determina a forma como você se comporta. Isso é muito importante. Eu vou mostrar para você como isso é importante. Veja, a forma como você vê determina o seu comportamento. Uma das coisas que primeira coisa que a gente aprende quando a gente vai viajar de moto, é a gente não olhar para os buracos. É a primeira lição que todo motoqueiro, quando sai na estrada, precisa saber. Por que você, pilotando uma moto, não pode olhar para o buraco? Porque se você olhar para o buraco, você vai levar a moto para dentro do buraco. A lição que todo motoqueiro precisa saber é essa: a moto vai aonde os seus olhos estão. Então, se você colocar os seus olhos no começo da curva, você não vai conseguir fazer a curva, você tem que colocar os seus olhos no final da curva, porque é para o final da curva que você quer ir. Se você colocar os seus olhos na faixa, você vai levar a moto para dentro da faixa. Se você colocar os seus olhos no buraco, você vai passar exatamente aonde você não pode passar, que é dentro do buraco. Então, olhar sempre para frente. É a primeira lição. E é exatamente isso que acontece conosco. Para onde você vai? Para onde você está olhando. Na vida espiritual é essa. É isso. O foco vai determinar o seu comportamento. Outra lição, outro exemplo. Quantos aqui tem... eu vou chamar de cachorro, né? A gente chama de pet hoje, né? Mas quantos tem cachorros em casa? Cachorro. O cachorro é interessante, né? Eu já dei esse exemplo aqui, mas pega um pedacinho de carne, vai ali e joga para o cachorro. Né? Ele fica ali, chacoalha o pedacinho de carne assim, ele fica ali, né? E aí você joga, ele vai e pega a carne.
Agora faz uma experiência, pega a carne, se o seu cachorro for um cachorro obediente, coloca a carne devagarzinho assim na frente dele e olha para ele bem firme e diga assim, não pega. E ele vai ficar olhando para você assim, ó. E a carne está ali, ele está babando. E ele está com vontade de te desobedecer, não é? E ele fica com o rabo assim, ele fica ali babando, com os olhos abertos, ele não pisca. O que acontece se ele tirar os olhos de você e colocar na carne? Meu irmão, você pode gritar, você pode pegar chinelo, você pode fazer o que você quiser. Ele vai comer a carne, mesmo sabendo que talvez você vai brigar com ele depois. Porque enquanto ele estiver focado em você, ele não pega, mas se ele tirar os olhos, meu irmão, ele não vai resistir. E assim somos nós. E assim somos nós. Os seus olhos, o que você vê, o que você está vendo, determina quem você vai ser. Aí eu pergunto para você, como é que você está vendo Jesus? O que acontece com você se você ver um Jesus que é limitado? Você, por exemplo, para você Jesus é limitado. Você não tem uma experiência ao ponto de ter a certeza de que Deus é um Deus ilimitado, um Deus poderoso, um Deus que está no controle absoluto de todas as coisas. Para você, você não tem essa experiência. Para você, Jesus é limitado. Então, diante de uma crise, como é que você vai se comportar? Você vai se desesperar. Se para você, Jesus não tem todo o controle, se Ele não é um Deus poderoso, se Ele não é aquele Deus que está no controle de tudo, você vai se desesperar. Como é que vai ser o seu comportamento? Se você tem a certeza que Ele está no controle de tudo, você vai confiar. Contrário disso, você vai duvidar. Você vai se desesperar. Agora vamos descer um pouquinho. Se eu não vejo valor na minha vida espiritual, como que vai ser o meu comportamento? Como é que você vê a sua vida espiritual? Olhe para a sua vida espiritual e me diga, como é que você a vê? Se você não vê importância na sua vida espiritual, como é que vai ser o seu comportamento? Provavelmente você vai se aproximar de pessoas que também não dão importância para uma vida espiritual saudável. Quem vai ser as pessoas que vão estar ao seu redor? São pessoas que também não dão importância para a vida espiritual. De novo, a forma como você vê é a forma que você se comporta. Quando nós olhamos, veja, para o apóstolo Paulo, o que a gente vê? Ele nos dizendo, olha, mantenha os olhos abertos. O que esse texto Paulo nos diz? Olha, foque em Jesus. Mantenha os olhos em Jesus. Coloque os seus olhos nas coisas celestiais. Coloque os seus olhos nas coisas que são eternas. Então, para o apóstolo Paulo, percebe como ele vê a vida espiritual? Ele dá importância para isso. Uma vez que ele dá importância, percebe os seus conselhos, o seu comportamento. É um comportamento totalmente voltado para aquilo que ele está vendo, para aquilo que ele acredita. Aí você não dá valor para a sua vida espiritual, e aí você então vai se aproximar de pessoas que também não vão dar valor para a sua vida espiritual. E daí sabe qual que é o problema? Você vai se aproximar de pessoas que não têm nada para perder. E aí tem uma frase que eu acho que é importante você lembrar ela. As pessoas que não têm nada para perder não terão dificuldade de ajudar você a perder tudo. Você vai se juntar com pessoas que não têm nada para perder, e essas pessoas não vão ter dificuldade nenhuma de ajudar você a perder tudo. E você vai jogar fora tudo, simplesmente porque o seu foco está errado. Você está olhando para algo importante,
e não vendo aquilo como realmente importante, como é realmente importante. Para um bom comportamento, nós precisamos estar focados naquilo que é bom. Precisamos estar focados naquilo que é certo. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, lembre-se de esquecer. Parece algo difícil, né, de entender. Como assim, pastor? Eu tenho que me lembrar de esquecer? É isso mesmo. Lembre-se de esquecer. Para você avançar na fé, é preciso esquecer. A gente tem que sempre aprender a esquecer. Pastor, esquecer do quê? A gente tem que esquecer de pelo menos duas coisas. A gente tem que esquecer do sucesso e a gente tem que também aprender a esquecer dos fracassos. Do sucesso e dos fracassos. Como assim, pastor? Primeiro, tem muita coisa boa na sua vida que precisa ser esquecida. Sabe por quê? Porque já não fazem mais parte da sua vida. Já não fazem mais parte da sua natureza. Não adianta você andar para frente olhando pelo retrovisor. Não adianta você seguir, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum olhando para o retrovisor, olhando para as coisas da sua vida lá atrás que deram certos. E que hoje já não fazem mais parte da sua vida, já não fazem parte mais daquilo que está à sua frente. Não há como mais voltar. São coisas boas que talvez vocês viveram, que fizeram parte de um outro momento, de uma outra história, talvez de uma outra natureza. Foi bom, deu certo, que legal, ótimo. E agora? Viramos a página e nós chegamos no dia de hoje. E aí eu pergunto para você, e agora? Até quando nós vamos ficar olhando para trás? Ah, mas lá atrás. Ah, mas quando eu era solteiro. Meu irmão, isso não mais faz parte da sua vida. Ah, mas quando eu era, quando eu não era, quando eu era, quando eu fazia, quando eu deixava de fazer. Olha, naquela época eu tinha amigos. Olha, naquela época. E aí a nossa mente sempre vai se recordar com saudosismo daquilo que era bom. Mas a gente se esquece que por trás daquilo que era bom tinha um monte de coisa que era ruim. Mas a gente fica pegado naquilo que é bom, que não vai voltar mais. A gente não consegue lembrar de que no meio daquilo que era bom havia tristeza, havia angústia, havia um vazio. Estávamos ali vivendo um momento tão difícil, mas a gente fica lembrando, não, aquele tempo era bom, olha, quando eu era isso, quando eu fazia aquilo. Esqueça disso, meu irmão. Não há como você chegar a algum lugar, não há como você alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida, olhando com saudosismo as coisas boas que ficaram e que não voltam, não vão voltar. Você vai viver o novo de Deus. Você pode viver o novo de Deus, ainda, e veja, e Deus não pega algo e simplesmente vai ali e passa uma tinta, dizendo assim, olha, entrega para você, dizendo assim, olha, está aqui. Deus não vai reformar nada. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai fazer de novo. Novas todas as coisas. Ele fará novas todas as coisas. A melhor oportunidade que nós temos é aquela que se apresenta hoje. Sabe como a mitologia grega apresenta a oportunidade? É a figura de uma mulher que tem os cabelos compridos, penteados para frente, e na oportunidade também tem asas no pé. Porque para a mitologia grega a oportunidade é isso. Asas no pé, porque a oportunidade passa rápido. Cabelos penteados para frente, porque quando ela passa, não há como você pegá-la de novo. Então você está perdendo as oportunidades de hoje por ficar colocando no coração e na mente, concentrar os seus olhos
no retrovisor da tua vida, olhando coisas boas que ficaram lá atrás. Ah, pastor, eu perdi o emprego. Ah, pastor, olha, eu perdi isso. Ah, pastor, olha, eu perdi aquilo. Meu irmão, nós perdemos. E há muitas coisas que a gente perdeu, que a gente precisa assumir que a gente perdeu. E não é porque nós perdemos uma batalha, é que nós vamos perder a vida. É hora de você olhar para frente, é hora de você colocar os seus olhos para frente, é hora de você se concentrar em Deus, nas coisas de Deus, e não ficar com os seus olhos em um passado que não vai voltar mais. Então aprenda a esquecer, lembre-se de esquecer. Uma outra coisa, você precisa se esquecer também dos seus fracassos. Não deixe os seus fracassos ficarem gritando com você todos os dias. Todo dia o fracasso vem ali, aponta o dedo para você e diz assim, olha, você... E aí aponta para você e fala, não deixe o fracasso ficar gritando com você. Uma frase que eu citei há pouco tempo aqui, o inimigo sabe o seu nome, e chama você, insiste em chamar você pelo seu fracasso. Mas Deus, Ele conhece o seu fracasso, mas Ele sempre, quando chama você, Ele chama você pelo seu nome. Então o inimigo fica lembrando você do seu fracasso. Meu irmão, esqueça do seu fracasso. Esqueça do que deu errado. Você não é o seu fracasso, a sua identidade não é o que deu errado na tua vida. Você não é aquilo que deu errado, você é, veja só, você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, amados por Deus. Então esqueça o que deu errado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. O ponto número 3, a extensão da sua visão é o limite das suas bênçãos. A extensão da sua visão é o limite das suas bênçãos. Veja, uma visão limitada, bênçãos limitadas. Uma visão ilimitada, bênçãos ilimitadas. Uma visão ampliada, bênçãos ampliadas. Uma visão viajada. Você conhece alguém que tem uma visão viajada? Se uma visão ampliada, as bênçãos são ampliadas, uma visão viajada, as bênçãos são o quê? Não tem bênção. Visão viajada é CAGADA. Com uma visão grande, alinhada com os propósitos de Deus, você sem dúvida vai ter, sem dúvida, você vai ser uma pessoa grande. Então você precisa ter uma visão grande, e essa visão grande precisa ser alinhada com a vontade de Deus. Estabeleça alvos alinhados com a vontade de Deus. Sabe qual é o problema? É que a nossa visão, às vezes, é uma visão limitada, ou às vezes é uma visão que não tem nada a ver com Deus. Agora, se a sua visão é uma visão grande, e se essa visão grande está alinhada com a vontade de Deus, meu irmão, você vai ser uma pessoa grande. Você vai ser uma pessoa grande. Agora, é importante você colocar na sua visão os propósitos de Deus. Jesus precisa fazer parte do seu objetivo. Consegue entender? Jesus precisa fazer parte da sua visão. Não há como, no campo da sua visão, você tirar Jesus de lado. Se você tirar Jesus de lado, você está simplesmente assumindo que vai fracassar, vai dar errado, não vai dar bom. Agora, tenha uma visão grande e coloque os propósitos de Deus e você será uma pessoa grande. Escute isso. Objetivos
decidem o que você aprende. Agora, a humildade define o quão rápido você aprende. Você vai, sem dúvida, estabelecer objetivos e você vai, sem dúvida, aprender e vai alcançar esses objetivos. Agora, se você ser orgulhoso, vai demorar. Se você for humilde, vai ser mais rápido. Se for orgulhoso, você vai demorar. Vamos trazer isso para o prático. Quais são os seus objetivos? Estamos no final do ano. Quais são os seus objetivos? Estabeleça os objetivos. Agora veja, uma vez que você sabe os seus objetivos, você sabe quem precisa sair da sua vida para você chegar nesses objetivos. Ou não sabe? Seus objetivos vão definir quem precisa sair da sua vida e quem precisa entrar na sua vida. Seus objetivos vão definir a sua rotina diária. Ou não vão? Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é perder peso. Então tá bom. Você vai perder peso sem estabelecer uma rotina diária? Sem adequar na sua rotina diária uma atividade física? Sem adequar uma dieta? Impossível. Se realmente esse for o seu objetivo, a sua rotina vai mudar, vai precisar mudar. Sabe qual é o problema? A gente tem a visão. A nossa visão, às vezes, é uma visão perfeita da vida. Mas nós não estamos dispostos a ajustar a nossa vida para a nossa visão. A gente tem uma visão ampla, mas o nosso compromisso é um compromisso limitado. Nós não vamos chegar a alcançar algo grande se nós não estivermos dispostos a ampliar também a nossa proposta, dizendo assim, o que eu estou disposto a pagar e a fazer. Seus objetivos vão definir a hora que você vai acordar todos os dias. Ou não vão? Os seus objetivos vão definir quais livros ou quantos livros você vai ler durante o ano. Sabe qual é o contrário de covardia? O contrário de covardia não é medo. O contrário de covardia, aliás, o contrário de coragem. O contrário de coragem não é covardia. O contrário de coragem não é medo. O contrário de coragem é você escolher o que é confortável. Então você vai e escolhe o que é confortável, e a partir do momento que você escolhe o que é confortável, você deixa de ser corajoso. E deixando de ser corajoso, você não vai conseguir chegar aonde os seus objetivos chegaram. Se o seu objetivo é chegar aonde você quer chegar, você precisa estar disposto a ser uma pessoa de coragem. E para ser uma pessoa de coragem, você precisa sair da sua zona de conforto. Alguns de vocês se contentaram com uma vida menor do que a vida que Deus tem para vocês. Muitas pessoas acabaram ficando confortáveis, se contentaram com uma realidade que está muito aquém daquela realidade que Deus talvez estaria disposto a fazer por nós. A palavra de Deus está querendo consertar isso, não apenas o seu foco, porque Deus está vendo, talvez na sua vida, o que você não está vendo. Deus está olhando um potencial maior. Deus está olhando talvez algo maior na sua vida. E você está ali simplesmente confortável na sua zona de conforto e não está fazendo o que precisa fazer para você ser a pessoa que você pode ser. Deus vê você maior do que você está vendo. Pode acreditar nisso.
E alguns de nós, infelizmente, nos contentamos com uma vida muito menor do que a vida que Ele tem para nós. E aí a quarta e última coisa que eu acredito que Paulo nos ensina com esse texto: lute até o fim. Lute até o fim. A gente precisa aprender a lutar até o fim pela sua fé, pela nossa fé. Você terá que lutar até o fim pelo seu destino, pelos seus objetivos. Por exemplo, você vai ter que lutar até o fim para o futuro da sua família, para o bem-estar da sua família. Nós vamos precisar lutar até o fim, nós pais, pela vida dos nossos filhos. Nós vamos precisar lutar até o fim pela visão que Deus nos deu, pelos propósitos que Deus nos deu, pelas bênçãos que Deus nos deu. Você terá que lutar até o fim para que os seus olhos permaneçam em Jesus. Nós somos que nem aquele cachorrinho. Nós estamos todos os dias sendo tentados a tirar os nossos olhos de Jesus, a tirar os nossos olhos dos propósitos, dos valores, dos princípios de Jesus. Nós estamos sendo tentados todos os dias, todas as horas, a colocar os nossos olhos naquilo que a gente acha que é bom. Nós estamos sendo tentados todos os dias a ir atrás de coisas que nós julgamos ser coisas boas para as nossas vidas. Meu irmão, lute até o fim, mas não tire os seus olhos de Jesus. Lute até o fim, mas não desista dos propósitos de Deus para a sua vida. Lute até o fim, mas não abra mão dos princípios e dos valores. Pode parecer mais rápido você construir a sua casa na areia, mas a casa que permanece depois de uma tempestade é a casa construída sobre a rocha. Pode vir os ventos e aquilo que você conseguiu rápido vai cair rápido, mas aquilo que você consegue com Deus permanece para sempre. Então, lute até o fim. Pastor, não consegui levantar nem as paredes ainda, mas continue fazendo uma fundação, continue insistindo, lute até o fim. Você tirou os seus olhos de Jesus, e você hoje talvez está precisando desesperadamente voltar os seus olhos para Jesus. Essa palavra é para você. Volte os seus olhos para Jesus. Volte os seus olhos para Jesus. E eu quero encerrar lembrando e recordando você dos nossos 4 pontos. Veja, a forma como você vê determina o seu comportamento. Como é que você vê a sua vida espiritual? Como é que você enxerga Jesus? Como é que você enxerga a palavra? A palavra é verdadeira para você? A palavra, ela é preciosa para a tua vida? Se ela é preciosa, você vai obedecer a palavra. Agora, se a palavra é um livro qualquer, você vai ler e não vai ser obediente. Isso não vai mudar e não vai transformar. O fato de conhecer a palavra, isso não transforma. O fato de viver a palavra, isso transforma a nossa vida. Como é que você está vendo a palavra? Como é que você vê a igreja? Como é que você enxerga o domingo da celebração? Como é que você vê esse encontro? Como é que você vê a oração? Como é que você enxerga as práticas espirituais? Se isso é importante, isso vai mudar o seu comportamento. Se você não mudou o seu comportamento, é porque você ainda precisa mudar a sua visão. Coloque os seus olhos naquilo que é importante e você vai caminhar na direção daquilo que é importante. Coloque os seus olhos naquilo que é valoroso e você vai caminhar na direção que você com certeza vai alcançar valor. Agora, se você colocar os seus olhos no lugar errado, você vai para o lugar errado. Pastor, eu não consigo mudar. Você não consegue mudar porque os seus olhos precisam mudar. Foque e com certeza você vai caminhar para onde você está
olhando. Número 2, é preciso esquecer o passado. Para isso, esqueça o passado. Como é que você quer ter uma vida santa, tendo saudade da sua vida pregressa? Como é que você quer fazer amigos, sendo que amigos bons eram os seus amigos de festa, de boteco e de tanta coisa ruim que você fazia? Esqueça as coisas boas que você viveu, que fizeram parte da sua vida em um outro tempo. Hoje você é nova criatura. Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Esqueça também os seus fracassos. Você não é o que você fez de errado. Deus te fez de novo. Número 3, estabeleça metas e objetivos alinhados com o propósito de Deus para a sua vida. Isso vai levar você a grandes bênçãos. E número 4, é necessário lutar até o fim. Até o fim. Pela sua fé e pelo seu destino. Não desista. Não desista. E eu quero encerrar, fique em pé por favor, com essa imagem. Eu não sei quantos assistiram o Rei Leão. Quem assistiu o Rei Leão? O conselho de Mufasa para Simba. O que ele disse para ele? Ao olhar para aquele horizonte grande, em cima daquela montanha, olhando para aquele horizonte grande, ele disse assim: lembre-se de quem você é. Irmãos, é isso. Nós precisamos nos lembrar de quem nós somos. Você pode dizer para quem está perto de você: lembre-se de quem você é. A gente precisa lembrar do nosso chamado, da nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, nós estamos indo para o céu. Lembre-se de quem você é. Se o teu filho estiver te pedindo alguma coisa e você não está sabendo como dizer não para ele, diga isso para ele: lembre-se de quem você é. Lembre-se de quem você é. Outra frase dele: Simba, você é mais do que você se tornou. Você é mais do que você se tornou. A gente precisa voltar a se reconectar com a nossa verdadeira identidade. Você é mais do que você se tornou. Olhe para o que Deus enxerga na tua vida. Não olhe para aquilo que você está enxergando. Porque Deus enxerga algo grande e talvez você consiga enxergar apenas alguém pequeno. Mas Deus, e para Deus você é grande. E por último, a última frase: olhe para o horizonte, e ele diz assim: tudo o que o sol toca é o nosso reino. Olha que visão. Está vendo? Onde o sol está tocando, é tudo nosso. É isso, irmãos. É essa talvez a palavra de Deus para a tua vida. Você está olhando para algumas coisas e essas coisas não estão em conformidade. E Deus está dizendo para você: olhe para frente. Tudo que você vê para frente é nosso reino. O que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você está enxergando. É muito maior do que aquilo que você já viveu até hoje. É por isso que na cadeira da igreja, é por isso que onde a gente pode colocar, nós colocamos: o melhor está por vir. Então coloque os seus olhos, conserte a sua visão. Onde você colocar os seus olhos, é exatamente para lá que você vai. Se você olhar para um buraco, você vai cair nele. Mas se você olhar para Deus, é para a presença de Deus que você vai. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Vamos orar. Louvado seja Deus. Amado Deus, Espírito Santo, venha de uma forma especial nesse momento. Venha, ó Deus, nos visitar. Venha tocar nos nossos olhos, assim como o Senhor tocou nos olhos daquele homem que estava cego na beira do caminho. Nós não estamos literalmente cegos,
mas nós podemos estar espiritualmente míopes nesta manhã, ó Deus. Corrija, Senhor, a nossa visão espiritual, abra os nossos olhos, conserte a nossa visão, tira os nossos olhos daquilo que é bom e coloque os nossos olhos naquilo que é eterno, naquilo que é ótimo, naquilo que é perfeito. Tira os nossos olhos, ó Deus, das pessoas e coloca os nossos olhos em Jesus. Tira, ó Deus, os nossos olhos, ó Deus, daquilo que está dando errado e coloque os nossos olhos naquilo que pode dar certo, ó Deus. Tira os nossos olhos das portas abertas e coloque os nossos olhos nos portões que hoje estão fechados, mas que amanhã estarão abertos. Tira os nossos olhos dessa terra e coloque os nossos olhos naquilo que é eterno, celestial, naquilo, ó Deus, que dura para sempre. Tira os nossos olhos, ó Deus, daquilo que é passageiro, daquilo que é simplesmente o desejo de um coração egoísta, e coloca os nossos olhos naquilo, ó Deus, ó Pai, que os céus têm preparado para nós. Olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, mas eu sei que o Senhor tem preparado algo grande para todos nós. Pai, conserte a nossa visão, conserte, ó Deus, entra na nossa mente, transforma a nossa mente, e tudo aquilo que está invertido, que o Senhor possa corrigir nesta manhã. Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor nos leve a viver os melhores dias da nossa vida. Pai, que Tu possas nos colocar diante das melhores oportunidades que nós já experimentamos. Que o Senhor venha realmente nos conduzir, Pai amado, com segurança. Que o Senhor segure nas nossas mãos nessa manhã e nos leve a viver realmente dias extraordinários. Nós oramos, ó Pai, abençoamos os Teus filhos, a Tua igreja com esta palavra, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir Jesus, glória a Deus, aplauda Jesus bem forte, aplauda Jesus, amém, glória a Deus. Glória a Deus.